Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o vencedor de 1955, Marty. Hey Marty, what happened with you? De todos os filmes já vencedores do Oscar na categoria principal na história, certamente esse é um dos mais peculiares de todos os tempos. Na época, as suas conquistas acabaram se tornando marcos importantes e também históricos. E além disso, ele conseguiu derrubar alguns tabus que pareciam até então insuperáveis. Marty, I want a nice big fat pullet, about 4 pounds. Sure. I hear your kid brother got married last Sunday. That's right. It was a very nice affair. Marty, you ought to be ashamed of yourself. All your kid brothers and sisters married and got children. When are you gonna get married? Para começar, é importante a gente lembrar que esse era o período onde o cinema e a televisão rivalizavam de forma até bastante ferrenha a atenção do espectador. Se por um lado vários americanos estavam ficando nas suas casas para conferir essa novidade tecnológica, por outro, os executivos dos grandes estúdios corriam atrás de soluções tecnológicas que trouxessem de volta parte do público perdido. Foi assim, por exemplo, que a gente foi testemunha de tecnologias como o CinemaScope, lançado em 1953, apenas 2 anos antes, na tentativa de conferir as produções maior espetáculo visual, telas panorâmicas. O primeiro filme nesse formato foi O Manto Sagrado, que inclusive representava muito bem esse espetáculo técnico que era colocado pela indústria cinematográfica. Mas na contramão de tudo isso, Marty é um filme na realidade derivado, olha só a ironia, de um telefilme. No dia 24 de maio de 1953, a rede de televisão americana NBC exibiu um especial de aproximadamente 1 hora de duração dentro da sua faixa Philco Television Playhouse. Esse programa tinha o mesmo título, Marty, e trazia Rod Steiger no papel protagonista. Vocês que acompanham o canal se lembram de Rod Steiger no ano de 1967, quando ele ganhou o Oscar de melhor ator pelo papel no filme No Calor da Noite. Esse especial para TV inclusive pode ser encontrado aí pelo menos em trechos no YouTube, e se você observar, ele tem uma estrutura bastante limitada aos padrões de televisão daquela época. Predominância de diálogos, pouco movimento de câmera e pouca variabilidade de cenários, características que na transição para a versão cinematográfica acabaram sendo em grande parte mantidas. Oh, what do you feel like doing tonight? I don't know, Ange. What do you feel like doing? We're back to that, huh? I say to you, what do you feel like doing tonight? And you say back to me, I don't know what you feel like doing tonight. Then we wind up sitting around your house with a couple of cans of beer watching a hit parade on television. A premissa desse filme é bastante simples. Marty é o nosso personagem título e protagonista dessa história. Ele trabalha como um açougueiro no subúrbio de Nova York, é descendente de italianos e tá ali na casa dos 30 e poucos anos, vendo a idade chegar, todos os seus irmãos se casarem e ele ficar para trás nesse quesito. Ele não consegue verdadeiramente se relacionar com ninguém. Todas as suas tentativas acabam sendo fracassadas. Invariavelmente, os seus programas de sábado à noite acabam sendo beber uma cerveja com os amigos, tomar alguns foras e não passa muito disso. O lance é que a partir de um determinado momento ele passa a ser ostensivamente cobrado por isso. E aí que começa a sua jornada pela noite nova-iorquina dentro. Quem escreveu essa história, tanto na versão para televisão como também a adaptação para o cinema, foi Paddy Chayefsky, que inclusive venceu o Oscar de melhor roteiro justamente por esse trabalho e depois venceria outras 2 estatuetas ao longo da carreira. Diga-se de passagem, uma carreira muito bem sucedida lá em Hollywood. Como a estrutura narrativa é basicamente a mesma e foram feitas algumas alterações muito pontuais, o filme acabou ficando bastante curto e é até hoje o vencedor do Oscar com a menor duração de todos os tempos, apenas 94 minutos. E você que acompanha o canal aqui já sabe que normalmente a academia tem uma certa predileção por trabalhos mais longos, ou que pelo menos tenham ali a duração mínima de 2 horas. Então, mais um tabu aí quebrado por esse filme. Yeah, well, I'll tell you why I called. I was figuring on taking in a movie tonight, and I was wondering if you and your friend would care to see a movie tonight with me and my friend. Yeah, tonight. Well, I know it's a little late to call for a date, but I didn't know myself till... Yeah, I know.
O responsável pela viabilização desse filme foi o produtor Harold Hatch, que em 1958 voltaria a ser indicado na categoria Melhor Filme pela produção Vidas Separadas, que a gente inclusive já analisou aqui no canal. Se você perdeu, volte lá nos arquivos. O investimento não foi dos maiores, por ser um filme mais simples e menorzinho. O custo estimado dessa produção foi de apenas 343 mil dólares. As estratégias de lançamento, inclusive, não eram muito arrojadas para a época. Esse filme acabou estreando na cidade de Nova York ainda no mês de abril de 1955 e ainda assim num circuito de salas mais restrito. Acontece que no final desse mesmo mês de abril, o filme foi exibido também no prestigiado Festival de Cannes, na França. E como se não bastasse a seleção na competição oficial, o filme venceu a primeira Palma de Ouro da história. Vale lembrar que o prêmio máximo do festival antes de 1955 se chamava Grand Prix. Farrapo Humano, de 1945, tinha vencido nesse sistema antigo e depois viria a vencer também o Oscar de melhor filme, mas não se tratava ainda da Palma de Ouro. Mas voltando a Marty, além dele ter conseguido vencer o prêmio máximo daquele ano, que foi a primeira Palma de Ouro de todos os tempos, ele ainda conseguiu isso de forma unânime por parte do júri. E olha que eram nada menos do que 33 filmes em competição naquele ano. Foi uma conquista de imenso prestígio e um fato que seria repetido apenas em 2019 com a vitória do filme Parasita lá no Festival de Cannes e também no Oscar e também de forma unânime no evento francês. O fato aqui é que nem mesmo o seu produtor achou que o filme poderia chegar assim tão longe. I'm just a fat little man, a fat, ugly man. You're not ugly. I'm ugly, I'm ugly, I'm ugly. Marty. Ma, leave me alone! Ma, what do you want from me? What do you want from me? I'm miserable enough as it is. All right, so I'll go to the Stardust Ballroom. I'll put on a blue suit and I'll go. And you know what I'm going to get for my trouble? Heartache. A big night of heartache. Com esse prestígio todo conquistado internacionalmente, o filme volta com todas essas notícias pela imprensa norte-americana, mas mesmo assim as plateias locais acabaram não se empolgando muito, sendo que Marty é considerado até hoje um dos vencedores do Oscar menos populares de todos os tempos. O filme ficou longe de figurar entre as maiores bilheterias daquele ano nos cinemas, mas mesmo assim, tudo que foi conquistado anteriormente, mais as críticas altamente positivas quando o filme finalmente atingiu o circuito mais amplo de salas de cinema, fizeram com que ele chegasse na cerimônia da Academia com uma força bastante elevada e assim ele fizesse história de outra maneira. Marty é o único filme vencedor do Oscar cuja campanha custou mais do que o próprio filme. Estima-se em 400 mil dólares o investimento feito pelo produtor na corrida por uma estatueta. De fato funcionou. Assim que foram anunciados os indicados daquele ano, Marty conseguiu nada menos do que 8 indicações, incluindo aí as categorias mais importantes da noite. You get kicked around long enough, you get to be a real professor of pain. I know exactly how you feel. And I also want you to know I'm having a very good time with you right now and really enjoying myself. So you see, you're not such a dog as you think you are. I'm having a very good time too. So there you are. So I guess I'm not such a dog as I think I am. Bom, na minha opinião, todos esses feitos, todas essas conquistas do filme podem ser resumidas em duas definições: autenticidade e honestidade. Honestidade pelo filme não pretender ser mais do que ele realmente é. Numa época de telas panorâmicas, de grandes espetáculos, e a gente já viu aqui outros dois indicados que iam claramente para esse caminho, ele assume as suas limitações e não se importa com isso. Ao invés de buscar a beleza da natureza ou as grandes imagens coloridas e amplas, o filme acaba se concentrando no subúrbio nova-iorquino, num bairro que não é nem o mais rico ali da cidade, e enfocando o dia a dia de pessoas comuns que andam pelas ruas embaixo do metrô, em paisagens totalmente contrastantes, por exemplo, com o filme que a gente analisou aqui no último vídeo, Suplício de uma Saudade. E a autenticidade complementa esse aspecto por trazer os diálogos de um cidadão comum. O texto do Chayefsky é
muito afiado, ele funciona muito bem. A gente vê ali na tela o que poderia ser, entre muitas aspas, claro, um documentário, já que são pessoas que estão ali tentando se virar, vivendo do seu sustento dia após dia e tendo as suas expectativas em relação à vida futura, à família, aos relacionamentos amorosos, tudo que aproximava essa história do público e dispensava todas aquelas produções espalhafatosas da época. Provavelmente esse contraste também ajudou muito o filme a ter o mérito que teve de conquistar tantos prêmios e reconhecimentos ao redor do mundo. Se você analisar inclusive toda a trajetória do nosso protagonista, além de ter uma autoestima um pouco limitada por se achar gordo e feio, nosso protagonista ainda precisa lidar com a mãe dele, que mora até essa idade com ele, e ainda é testemunha aí do casamento da sua irmã, que não dá muito certo porque o casal não tem privacidade para viver sozinho. E esse inclusive é um recurso que eu acredito ser muito sutil, mas muito eficiente por parte do roteirista, por mostrar que a vida não é perfeita para ninguém. Se ele está ali em busca de uma garota que se interesse por ele, para ter um relacionamento, a sua irmã, que já é casada, também tem seus problemas pessoais. Então o filme não pretende idealizar absolutamente nada. Ele não acha que a vida dele vai se tornar perfeita a partir do momento que ele namorar essa garota. Mas isso de forma alguma invalida esse processo de busca e de autoafirmação. I just can't stand it anymore, Aunt Teresa. Every minute of the day, do this, do that. I don't have 10 minutes privacy with my husband. We can't even have a fight. We don't have any privacy. Everybody's miserable in our house. All right, Jenny, don't get so excited. She's right. She's right, Tommy. Young husband and wife, they should have their own home. And my sister Katerina, well, she's my sister, but I must say she's an older goat. Outro fato peculiar desse trabalho é que o seu diretor, o Delbert Mann, estava no primeiro trabalho em longa-metragem para os cinemas e mesmo assim venceu o Oscar de melhor direção daquele ano. No elenco, uma escalação que também tem tudo a ver com a proposta do filme. Betsy Blair está no papel mais importante da sua carreira, sem sombra de dúvidas, e faz aqui a pretendente de Marty como a garota rejeitada e de baixa autoestima. A personalidade dela acaba sendo complementar à do nosso protagonista, que rouba a cena e comanda a linha narrativa. E quem interpreta o nosso protagonista é ninguém menos do que Ernest Borgnine, que para mim é um dos maiores ativos desse filme depois da sua proposta. Ele vinha aí na esteira de uma excelente impressão causada pela atuação dele no filme de 1953 e que venceu o Oscar de melhor filme A um Passo da Eternidade. Mas aqui ele viu definitivamente a carreira dele dar um salto. Mesmo não tendo o padrão físico que era esperado de um grande astro do cinema, ele venceu o Oscar de melhor ator desse ano, mas infelizmente nunca mais retornaria à cerimônia da Academia como indicado. Ele fez literalmente mais de uma centena de filmes ao longo da carreira, faleceu aos 95 anos de idade, participou de outros trabalhos de grande importância da história do cinema, mas normalmente interpretou vilões em função justamente desse descolamento dele, dessa imagem de galã. Não é para menos, portanto, que ele se emocionou bastante ao receber o Oscar de melhor ator desse ano e que, na minha opinião, foi muito bem merecido. My kid brother Nicky got married last Sunday. It was a very nice affair. They had this statue of some woman and there was whiskey spouting out of her mouth. I never saw anything so grand in all my life. And what a meal. I'm a butcher, so I know a pretty good hunk of meat when I see it, and this was choice filet right off the top of the chuck, $1.80 a pound. Of course, if you want a cheaper cut of meat, why, get rib steak. It's got a lot of waste on it, but it comes to about $1.25 a pound if it's trimmed. Olha, se existe algum tipo de padrão para um filme vencer festivais ou festas de premiação para o cinema, definitivamente Marty é uma exceção à regra. Ele não tem nem a linguagem fresca do cinema autoral que costuma agradar o júri de Cannes, mas tampouco carrega consigo as características industriais que costumam pavimentar uma premiação pela Academia do Oscar. Mas sem se importar com nada disso, ele foi lá e venceu não um, como ambos os prêmios. Só isso já valeria a sessão desse filme. You don't like her. My mother don't like her. She's a dog and I'm a fat, ugly man. Well, all I know is I had a good time last night. I'm going to have a good time tonight. If we have enough good times together, I'm going to get down on my knees. I'm going to beg that girl to marry me. E você aí, gosta desse filme? Qual que é a sua opinião sobre ele? Deixa aqui embaixo, no espaço dedicado aos comentários, tudo o que você pensa sobre isso e também sobre o fato dele ter vencido não só o Oscar de melhor filme, como também a Palma de Ouro em Cannes, né? Os dois prêmios mais importantes aí, provavelmente, do mundo do cinema.
Também curte o material, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho, que é muito importante pra gente. Seguimos aqui então para falar de todos os filmes indicados na categoria máxima desse ano de 1955, e a próxima sessão é de A Rosa Tatuada, com Anna Magnani no papel protagonista. Atriz italiana, o filme é sensacional. Eu te espero aqui. Hey, Marty, you